Esta história chama-se A Minha Esposa Disse que Estou a Deixar-te. Então eu saí tranquilamente com a meia-irmã dela, e agora ela está a ter um colapso. Estou aqui sentado às 2 da manhã com uma lata de Red Bull, a escrever esta porcaria no telemóvel, porque hoje dormir simplesmente não vai acontecer. Então pensei, mais vale partilhar a minha história convosco. Talvez alguém possa aprender com os meus erros. Eu e a minha esposa, vamos chamá-la de Kate, estivemos juntos durante 5 anos, casados durante 3. Conheci-a na festa do Super Bowl de um amigo meu, na altura em que ainda conduzia aquele pedaço de lata que era o meu Civic, com o ar-condicionado avariado. Ela riu-se das minhas piadas secas e parecia genuinamente interessada nas minhas histórias aborrecidas sobre o meu trabalho de ti. Fiquei logo apanhado. Os primeiros tempos foram incríveis, sem mentira nenhuma. Ficávamos acordados até às 3 da manhã, a falar sobre tudo e mais alguma coisa, a jogar videojogos ou a ver séries. Ela não se importava que eu passasse os fins de semana com os meus amigos, e eu trazia-lhe sempre aqueles chocolatinhos da bomba de gasolina de que ela gostava. Pequenos gestos, sabem? Quando arranjamos o nosso primeiro apartamento, era um T1 minúsculo, com paredes tão finas que conseguíamos ouvir o vizinho espirrar, mas era nosso. Trabalhei horas extra durante meses para juntar dinheiro e comprar uma televisão decente, para podermos ver os jogos de futebol como deve ser. Ela fazia sempre o jantar e esperava por mim depois do trabalho, não porque tinha de o fazer, mas porque queria. Nessa altura, achei que tinha ganho na vida. Kate era bonita, inteligente, trabalhava como higienista dentária e parecia realmente gostar de mim, apesar de eu ser um tipo banal. Os meus amigos morriam de inveja. Até a minha mãe, que odeia todas as minhas namoradas, aprovava Kate. Isso já dizia muito. Nos fins de semana, fazíamos viagens aleatórias de carro, sem destino. Simplesmente escolhíamos uma direção e íamos. Uma vez, acabamos num motel manhoso cheio de percevejos, mas ainda nos ríamos disso, ou pelo menos riamo-nos, antigamente. Pedi-a em casamento depois de 2 anos, num restaurante japonês de que ela gostava. Nada extravagante, ajoelhei-me entre a entrada e o prato principal. O anel não era nada de especial, mas ela chorou na mesma, lágrimas boas, sabem? Disse que era perfeito. Nos primeiros anos de casamento, tudo correu bem. Criamos as nossas rotinas, panquecas ao domingo de manhã, filmes às sextas-feiras à noite, bilhetinhos com piadas internas ou desenhos parvos dentro das marmitas. Pequenas coisas que tornavam a vida boa. Trabalhei arduamente para conseguir uma promoção, queria que nos mudássemos para um lugar melhor, começar a pensar em ter filhos talvez. Ela parecia alinhada com tudo. Éramos uma equipa. Depois, ela conseguiu um novo emprego numa clínica dentária chique no centro da cidade. Melhor salário, melhor horário. Fiquei radiante por ela. Até a levei a jantar fora para celebrar. Foi aí que as coisas começaram a mudar. Mas tão devagar que nem reparei ao início. O novo emprego trouxe novas amizades. De repente, ela começou a sair para beber com os colegas de trabalho o tempo todo. O estilo de roupa mudou, passou a vestir-se de forma mais elegante, a usar mais maquilhagem. Achei que era fixe, que ela estava a adaptar-se ao ambiente do centro da cidade. A nossa rotina começou a desmoronar-se. As panquecas de domingo passaram a ser só eu, sozinho, a comer cereais enquanto ela dormia até tarde. Os bilhetinhos desapareceram. As noites de cinema foram sendo canceladas cada vez mais. Ao início, pensei que fosse apenas um período de adaptação. Trabalho novo, horário novo, certo? Mas as semanas transformaram-se em meses, e nunca voltamos ao que éramos antes. Depois, começaram as noites em que chegava tarde. Mandava mensagem a dizer que chegava às 7, mas aparecia às 10, sem grandes explicações. Se perguntava, só me dizia coisas do trabalho. O telemóvel tornou-se uma extensão da mão dela. Sempre a enviar mensagens, sempre virado para o lado oposto de mim. A palavra passe mudou também, o que era estranho, porque sempre soubemos as passwords um do outro. Comecei a perguntar-me se o problema era meu. Talvez eu não fosse romântico o suficiente. Talvez o trabalho a estivesse a estressar. Tentei falar com ela sobre isso, mas ela dizia sempre que estava tudo bem, que eu estava a exagerar. Então, fiz o que podia. Passei a limpar mais a casa, cozinhei as refeições favoritas dela, sugeri encontros, comprei pequenas prendas sem motivo. Fiz tudo o que me lembrei para tentarmos voltar ao que éramos antes. Ele disse que a fase da lua de mel acaba e a vida real começa, que eu tinha de deixar de ser tão carente.
Mas será que querer que a tua mulher realmente fale contigo é ser carente? Querer mais do que respostas monossilábicas e desculpas esfarrapadas? Mesmo assim, comecei a duvidar de mim próprio. Talvez o Chris tivesse razão. Talvez eu estivesse a esperar demasiado. Talvez isto fosse simplesmente o que acontece depois de alguns anos juntos. Então continuei a tentar, a falhar e a tentar outra vez. Que idiota que eu fui! Ela continuava a agir de forma estranha. Lembro-me de uma vez em que entrei na cozinha enquanto ela estava a mandar mensagens. Ela literalmente deu um salto e virou o telemóvel ao contrário. Quando perguntei o que se passava, ficou logo na defensiva. Meu Deus, Jake! Agora tenho de te explicar todas as mensagens que recebo? É só trabalho, tu não ias perceber. Trabalho que eu não ia perceber? Desde quando é que a higiene dentária se tornou tão complicada que o marido dela não conseguia entender? Mas, em vez de a confrontar, pedi desculpa. Sim, realmente pedi desculpa, por fazer uma pergunta simples. Foi assim que a minha cabeça ficou completamente virada ao contrário. Comecei a tentar planear encontros especiais, a pensar que talvez ela estivesse simplesmente aborrecida com a nossa rotina. Comprei bilhetes para um concerto de uma banda que ela adorava, fiz reservas em bons restaurantes, até marquei um fim de semana naquela cabana nas montanhas de que ela andava a falar há meses. Sabem o que aconteceu? Ela arranjou desculpas para cancelar quase tudo. O concerto? Desculpa, a Emma está a passar por um desgosto amoroso e precisa de mim esta noite. O jantar romântico? Estou exausta do trabalho, podemos só encomendar comida para casa? A viagem de fim de semana? Bem, essa ela foi, mas passou a maior parte do tempo no telemóvel e acabamos por voltar mais cedo porque, de repente, começou a sentir-se mal. Depois daquela viagem desastrosa, fui ver o nosso extrato do cartão de crédito online. Era uma coisa que eu fazia regularmente, só para ter a certeza de que não havia cobranças estranhas. E lá estava. Uma transação num bar de hotel no centro da cidade, na noite antes da nossa viagem. A mesma noite em que ela supostamente estava a fazer horas extra no trabalho. Quando mencionei isso de forma casual, ela ficou super defensiva. Agora estás a controlar-me? A perseguir as minhas compras? Isso é mesmo manipulador, Jake. Manipulador? Por olhar para o extrato do nosso cartão de crédito conjunto? Ela fez-me sentir como se eu estivesse a enlouquecer. Comecei a questionar-me se não estaria mesmo a tornar-me paranoico e controlador. Será que eu estava a transformar-me naquele marido ciumento que faz uma cena por tudo e por nada? A minha cabeça estava tão confusa que já nem sabia distinguir entre uma preocupação legítima e uma reação exagerada. Então, recuei. Tentei dar-lhe espaço. Parei de fazer perguntas. Parei de sugerir encontros. Apenas tentei observar, ver no que é que ela andava metida. As noites das raparigas com a Emma, que antes aconteciam de vez em quando, passaram a ser várias vezes por semana. Ela começou a ir ao ginásio a horas estranhas, tipo às 8 da noite numa terça-feira. A Kate odiava treinar. Preferia morrer a pôr um pé num ginásio. E, de repente, virou Miss Fitness. Algo não batia certo. Uma noite, a meia-irmã dela, a Mia, veio cá jantar. Elas sempre tiveram uma relação esquisita. Às vezes eram melhores amigas, outras vezes mal se suportavam. A Kate só a convidou porque os pais delas andavam a pressioná-las para se darem melhor ou algo do gênero. O jantar até estava a correr bem no início. Conversa normal sobre a família, o trabalho da Mia, esse tipo de coisas. Depois, o telemóvel da Kate começou a vibrar constantemente com mensagens. Ela olhava para o ecrã, sorria e respondia rapidamente. Depois da 10ª interrupção, a Mia revirou os olhos e disse: "Ah, sério, Kate? Estamos a jantar. Podes largar o telemóvel durante 5 minutos?" A Kate ficou na defensiva. "É trabalho. Algumas de nós têm empregos importantes, com responsabilidades a sério." Isso foi uma indireta direta para Mia, que, na altura, estava desempregada. O ambiente ficou tenso num instante. Depois de uns copos de vinho, estavam a discutir a sério sobre algum drama antigo da família. Eu só fiquei ali sentado, desconfortável, a desejar desaparecer. Quando a Mia estava a sair, virou-se para mim à porta e largou a bomba. "Sabes, Jake, para alguém tão inteligente, és mesmo cego." Pergunta a Kate sobre as noitadas no escritório. Ou, melhor ainda, pergunta quem é que está sempre a mandar-lhe mensagens a todas as horas.
A Kate perdeu completamente a cabeça. Começou a gritar que a Mia era uma cabra invejosa, que estava a inventar tudo só para magoar porque era infeliz com a própria vida. A discussão foi épica. Depois de a Mia sair, a Kate continuou a descarregar a raiva, a dizer que a meia-irmã era uma mentirosa, que sempre teve inveja do nosso relacionamento. Mas aqui está a questão, enquanto a Kate gritava, eu vi algo nos olhos dela que nunca tinha visto antes. Medo. Não raiva. Nessa noite, fiquei acordado ao lado dela durante horas, apenas a ouvi-la respirar, a perguntar-me que raio é que se estava realmente a passar. Talvez a Mia estivesse só a arranjar confusão por causa daquela rivalidade estranha entre elas. Mas uma parte de mim continuava a repassar todos os comportamentos estranhos dos últimos meses. E estava a tornar-se cada vez mais difícil de ignorar. Na manhã seguinte, a Kate agiu como se nada tivesse acontecido. Fez café, deu-me um beijo de despedida e foi trabalhar como se fosse um dia normal. Mas algo dentro de mim tinha mudado. Eu já não conseguia deixar de ouvir o que a Mia tinha dito. Às vezes parecia funcionar. Durante 1 ou 2 dias, ela voltava a ser a Kate de antigamente, carinhosa e presente. Mas logo depois, voltava a afastar-se, agarrada ao telemóvel a cada 5 segundos, quase sem me notar. Mencionei isso ao meu amigo Chris, enquanto jogávamos uma noite. Disse-lhe, de forma casual, que a Kate parecia diferente ultimamente. Dude, isso é só o casamento, respondeu ele. Não conseguia esquecer aquele olhar de medo nos olhos da Kate. Pela primeira vez, comecei a pensar que talvez eu não fosse louco, afinal. Talvez o problema não fosse eu. Talvez houvesse algo seriamente errado no meu casamento e que não tinha nada a ver com eu não estar a esforçar-me o suficiente. Foi aí que decidi parar de ignorar o meu instinto e começar a prestar atenção ao que estava mesmo à minha frente. Comecei a fazer perguntas casuais sobre o dia dela. Como está a Emma? Perguntava, observando a reação dela. Uma vez, apenas uma vez, apanhei-a a hesitar antes de responder. Uma pequena pausa, como se precisasse de se lembrar das mentiras que já tinha contado sobre a Emma antes. Como foi o happy hour do escritório? Perguntava, sem mencionar que já tinha visto no Instagram que a Emma nem sequer esteve lá, apesar de a Kate ter dito que tinham passado a noite juntas. Pequenas coisas assim, peça por peça, até conseguir juntar o puzzle. Depois, comecei a mudar o meu horário, a aparecer em casa a horas aleatórias. O servidor foi abaixo, mandaram-nos para casa mais cedo, dizia. Acabei aquele projeto mais depressa do que esperavam. Razões normais para estar em casa inesperadamente. Uma manhã, cerca de uma semana depois, acordei com aquela sensação estranha. Não sei explicar, simplesmente sabia que algo estava errado. Então, disse a Kate que tinha uma reunião de manhã que podia prolongar-se pela tarde. Em vez disso, voltei para casa por volta das 11 horas. O carro dela estava na entrada. O que era estranho, porque ela devia estar no trabalho. Entrei em casa em silêncio. Ouvi a voz dela no quarto, ao telefone. A rir-se. Não um riso qualquer. Aquele riso genuíno e solto que eu já não ouvia dirigido a mim há meses. Assim que ela ouviu a porta fechar-se, houve um barulho apressado, como se estivesse a arrumar algo à pressa. Depois, saiu do quarto com um ar atrapalhado. Ei, o que é que estás a fazer em casa? Perguntou, tentando soar casual, mas obviamente assustada. A reunião foi cancelada. E tu, o que fazes em casa? Ah, tive meio dia de folga, esqueci-me de te dizer. Estava só a pôr umas coisas em dia. Não explicou a chamada. Não insisti. Mas naquela noite, fui ver outra vez o extrato do nosso cartão de crédito. Havia um pagamento num restaurante italiano perto do escritório dela. Quando mencionei isso de forma casual, ela ficou logo na defensiva. Foi por causa daquele evento da conferência de odontologia. Fomos todos lá beber uns copos depois. Não te disse? Não tinha dito. E quando fui verificar mais tarde, não havia nenhuma conferência de odontologia nesse dia. Mais uma mentira. No dia seguinte, decidi ver com os meus próprios olhos o que se estava a passar. Disse-lhe que tinha um almoço com um cliente perto do escritório dela. Talvez possamos tomar um café depois? Sugere. Adorava, mas hoje estou atolada de trabalho. Nem vou ter tempo para almoçar. Disse que entendia. Mas, à hora do almoço,
Fui para a zona do escritório dela e estacionei do outro lado da rua, de onde conseguia ver a entrada daquele restaurante italiano onde ela tinha pago o almoço no dia anterior. Às 12h15, lá estava Kate a entrar. Mas não estava sozinha. E não estava com os colegas do escritório. Estava com um homem. Alto, fato impecável, cabelo perfeito. Eles não estavam sentados como colegas. Ele puxou a cadeira para ela se sentar. Colocou a mão nas costas dela enquanto se acomodava. Estavam próximos, inclinavam-se um para o outro, riam-se. Ela tocava-lhe no braço sempre que ele dizia algo engraçado. Senti como se alguém me tivesse dado um murro no estômago. Tive de me inclinar no banco do carro porque achei que ia vomitar. Passei meses a perguntar-me o que havia de errado comigo, por que é que eu não era suficiente. E ali estava ela. A almoçar com um quem de fato de 3 peças. Quis entrar lá dentro, fazer uma cena. Virar a mesa deles. Perguntar àquele gajo se sabia que ela era casada. Mas fiquei apenas sentado no carro, a agarrar o volante com tanta força que os meus dedos ficaram brancos. Tirei fotos com o telemóvel. Não para uma grande confrontação dramática. Ainda não estava preparado para isso. Mas porque precisava de provas. Precisava de me lembrar mais tarde que eu não estava louco. Que não tinha imaginado tudo aquilo. Quando saíram, 1 hora depois, ele abraçou-a para se despedir. Não foi um abraço rápido e amigável. Foi um daqueles abraços demorados, com o rosto dele encostado ao cabelo dela. Depois, ela olhou para o relógio, retocou o batom e voltou para o escritório como se nada tivesse acontecido. Fiquei no carro mais 20 minutos, só a tentar processar tudo. Depois, liguei a Mia. Precisamos de falar, disse. Mas não ao telefone. Encontramo-nos numa cafetaria do outro lado da cidade, onde não havia qualquer hipótese de nos cruzarmos com a Kate. A Mia parecia desconfortável quando se sentou, como se arrependesse do que tinha dito naquela noite ao jantar. Não devia ter dito aquilo daquela forma, disse logo. Não era da minha conta. Mas eu já não conseguia ver-te a martirizar-te quando sabia o que realmente se passava. Diz-me tudo o que sabes, pedi. Preciso de ouvir. Ela respirou fundo e disse. O nome dele é Ethan. Ele é um cirurgião oral de renome na clínica, está lá há cerca de 6 meses. A Kate mencionou algumas vezes quando falávamos, e depois, de repente, parou de falar nele por completo. Achei estranho. A Mia deu um gole no café antes de continuar. Depois viu-os juntos no centro comercial há umas semanas, naquela noite em que a Kate te disse que estava a trabalhar até tarde. Eles não me viram, e a forma como estavam, não era só amizade, Jake. Era intimidade. Assenti, sentindo-me estranhamente calmo. Mais alguma coisa? A Emma tem estado a encobri-la, pelo menos uma vez que eu saiba. A Kate disse-te que estava com a Emma uma noite, mas nessa mesma noite ligou-me a pedir para lhe emprestar o meu vestido preto, completamente esquecida de que supostamente já estava com a Emma há horas. Falamos durante mais de 1 hora. No final, eu já nem estava zangado. Só vazio, como se me tivessem arrancado tudo por dentro. O que vais fazer? Perguntou a Mia. Ainda não sei, respondi. Mas não a vou confrontar sem um plano. No caminho para casa, apercebi-me de uma coisa. Estive a falar com a Mia durante 1 hora, e foi a conversa mais honesta que tive com alguém em meses. Isso, por si só, já dizia muito sobre o estado do meu casamento. Quando cheguei a casa, a Kate já estava lá, sentada no sofá a ver um reality show, como se nada estivesse errado, como se não tivesse estado com outro homem horas antes, como se o nosso casamento não fosse uma completa farsa. Olá, disse ela, sem sequer olhar para mim. Como foi o teu dia? Quase me ri da bizarrice da situação. Pequena conversa de circunstância, depois de tudo isto. Normal, respondi, e fui tomar banho. Fiquei debaixo da água quente durante quase 1 hora, a tentar lavar a raiva que crescia dentro de mim. Na manhã seguinte, marquei uma reunião com um advogado. Encontrei-o através de um colega de trabalho que passou por um divórcio complicado. Ele explicou-me tudo, que documentação eu precisava, como proteger as minhas finanças, o que dizer e o que não dizer a Kate. Não saias de casa, avisou-me. Esse é o erro número 1. E não a confrontes até estarmos preparados. No momento em que o fizeres, isto torna-se uma guerra, e ela vai começar a esconder bens, a apagar provas, o costume. Segui o conselho dele.
Fui para casa, beijei a Kate na bochecha como se nada fosse, sentei-me ao lado dela ver TV enquanto ela mandava mensagens ao Ethan. Ainda me dava náusea saber exatamente com quem ela estava a falar. Fingia não reparar quando ela atendia chamadas na casa de banho, com o chuveiro ligado para disfarçar. Entretanto, comecei a documentar tudo. Fiz capturas de ecrã dos extratos do cartão de crédito, mostrando despesas em restaurantes nos dias em que ela dizia estar a fazer horas extra. Anotei todas as ausências inexplicáveis. Sempre que conseguia sem ser apanhado, tirava fotos dela com o Ethan. Também comecei a separar as nossas finanças, devagar, para que ela não notasse. Não tudo, pois isso levantaria suspeitas, mas o suficiente para não ficar completamente lixado quando a merda batesse na ventoinha. A parte mais difícil era agir normalmente. Tomar o pequeno almoço com ela. Fazer conversa de circunstância. Fingir que não sabia que o nosso casamento era uma piada completa. Vê-la arranjar-se toda para ir trabalhar, sabendo exatamente para quem ela se estava a vestir, e ter de me controlar para não dizer nada. Durante esse tempo, continuei a falar com a Mia. Ao início, era só sobre a Kate e o Ethan. Ela avisava-me quando a Kate mentia sobre onde estava, enviava-me publicações das redes sociais onde a Kate tinha sido marcada em sítios que nunca me mencionou. Coisas básicas de reconhecimento. Mas, com o tempo, as nossas conversas mudaram. Começamos a tomar café juntos, a falar sobre outras coisas, filmes, trabalho, histórias de infância. Coisas normais de amigos. Em poucas semanas, aprendi mais sobre a Mia do que nos 5 anos em que a conheci como a meia-irmã da Kate. Ela era, na verdade, bastante fixe. Inteligente, engraçada, com um sentido de humor seco e sarcástico, e surpreendentemente fácil de falar. Ela nunca me julgou por não ter confrontado a Kate logo ou pelos dias em que eu estava tão furioso que mal conseguia formular frases. Eu percebo, disse-me uma vez, quando eu me estava a culpar por ter sido tão cego. Tens de processar isto ao teu ritmo, não ao dela. Numa noite particularmente difícil, passei pelo complexo de apartamentos do Ethan e vi o carro da Kate estacionado lá. Sim, eu sei como isso soa, mas precisava de confirmar as coisas para o divórcio. Mais tarde, encontrei-me com a Mia numa cafetaria. Enquanto chamava um Uber, ela disse algo que ficou na minha cabeça. Sabes, Jake, a Kate é uma idiota. Não por ter traído, isso só a torna uma cabra. Ela é uma idiota porque tinha alguém que a amava completamente, e deitou isso tudo fora. Sabes o quão raro isso é? O Uber chegou antes que eu pudesse responder, mas aquelas palavras ficaram comigo. Na manhã seguinte, liguei ao advogado e disse-lhe para finalizar os papéis do divórcio. Estava farto de reunir provas. Farto de ser um detetive. Só precisava de encontrar o momento certo para acabar com tudo. Queria que a Kate soubesse que eu não fui apanhado de surpresa. Que eu não estava a implorar para ela ficar. Queria que ela entendesse exatamente o que tinha desperdiçado. A oportunidade perfeita surgiu numa quinta-feira, cerca de 3 semanas depois de ter começado a juntar provas. A Kate chegou a casa estranhamente animada. E eu aprendi que isso era um sinal de alerta. Quanto mais animada ela estava. Quanto maior a mentira que estava prestes a contar, mais animada ela parecia. Fiz reservas para nós no Belas amanhã à noite, disse, referindo-se ao restaurante italiano onde eu a tinha visto com o Ethan. Achei que podíamos ter um jantar agradável, só nós os dois. Soube imediatamente o que era isto. O restaurante chique, a ênfase no só nós os dois. Ela estava a preparar o cenário para algo grande, e o meu instinto dizia-me que não era para uma reconciliação. A minha primeira ideia foi que ia dizer-me que queria o divórcio. Provavelmente já tinha tudo planeado, iria dar-me a notícia num local público para eu não fazer uma cena e, depois, seguiria diretamente para a casa do Ethan. Ou talvez o Ethan aparecesse por acaso no restaurante, numa grande revelação dramática em que ela o apresentava como um colega que, por coincidência, estava a jantar sozinho, então ela o convidava para se juntar a nós. Depois, quando eu já estivesse emocionalmente fragilizado, confessaria que tinham sentimentos um pelo outro. De uma forma ou de outra, ela claramente achava que estava no controle da situação, que cabia a ela decidir quando e como nosso casamento terminaria. Não desta vez. Parece ótimo, disse eu, sorrindo como se estivesse genuinamente entusiasmado. Já queria experimentar esse sítio há algum tempo. Essa noite, enviei uma mensagem a Mia. É amanhã no Belas. A resposta dela foi imediata. O que precisas que eu faça? Contei-lhe o meu plano. Estava na hora de jogar a minha última cartada.
No dia seguinte, no trabalho, mal conseguia concentrar-me. Ficava constantemente a verificar o e-mail à espera dos papéis finais do divórcio que o advogado ia enviar. Chegaram por volta das 2 da tarde. Imprimi-os, coloquei-os no envelope de papel pardo e guardei-os no bolso do casaco. Quando cheguei à casa para me preparar para o jantar, a Kate já estava a arranjar-se. Tinha comprado um vestido novo que eu nunca tinha visto, tinha o cabelo e a maquilhagem feitos profissionalmente e usava um perfume que normalmente guardava para ocasiões especiais. Todo este esforço para um jantar onde ia acabar comigo. A puta da audácia. Vesti a minha melhor camisa, aquela azul que ela sempre disse que fazia sobressair os meus olhos. Arranjei o cabelo, até usei a colônia que ela me tinha oferecido no Natal passado e que raramente usava. Se este ia ser o nosso último jantar como casal, pelo menos eu queria estar no meu melhor para o que vinha a seguir. A caminho do Belas, ela fez conversa fiada, mais animada do que o normal, a contar histórias do trabalho, a falar sobre amigos, até mencionou algumas memórias antigas dos primeiros tempos do nosso relacionamento. Estava claramente a tentar amaciar-me antes de dar o golpe final. Acho que entrei no jogo. Ri-me das histórias dela, fiz perguntas, agi como se estivesse a divertir-me imenso. Por dentro, o meu coração batia tão forte que tive medo que ela o ouvisse. Quando chegamos ao restaurante, não fiquei surpreendido quando a anfitriã nos levou até uma mesa para 3. A Kate pareceu momentaneamente em pânico. Ah, somos só 2, disse a anfitriã. Peço desculpa, senhora, mas a reserva está registrada para 3 pessoas, em nome de Lockwood. A Kate riu-se nervosamente. Deve haver um erro, é só nós os 2 esta noite. Decidi alinhar no teatro. Talvez nos tenham confundido com outra reserva. A anfitriã sorriu educadamente, visivelmente irritada. Vou pedir para prepararem uma mesa para 2, um momento. Enquanto esperávamos, o telemóvel da Kate vibrou. Ela olhou para o ecrã tentando ser discreta e, logo depois, levantou-se para ir à casa de banho. Eu já sabia quem era. Provavelmente o Ethan, a confirmar qualquer plano que tivessem para essa noite. Fiquei ali sentado, com o envelope pesado no bolso, à espera do que seria o momento mais patético da minha vida ou o mais satisfatório. De qualquer forma, esta merda estava prestes a atingir o clímax. Quando ela voltou da sua misteriosa ida à casa de banho, fomos levados até uma mesa num canto do restaurante. Um local perfeito para o que ela tinha planeado. Privado o suficiente para uma conversa séria, mas público bastante para eu não poder fazer uma cena. Bastante calculista, se pensarmos bem. Ela mal tocava na comida, só empurrava-a pelo prato com o garfo. Notei que os olhos dela desviavam-se constantemente para a entrada sempre que a porta se abria. Estava à espera de alguém, obviamente. Tentei agir normalmente, mas o meu coração batia tão forte que parecia estar na minha garganta. Os papéis do divórcio pareciam estar a queimar um buraco no meu bolso. Parte de mim estava aterrorizada, não vou mentir. Este era o momento em que eu ou recuperava o controle ou saía dali a parecer um completo idiota. Depois de cerca de 20 minutos de conversa inútil, a Kate pousou o garfo, respirou fundo e olhou-me diretamente nos olhos com uma expressão ensaiada. Jake, preciso de te dizer uma coisa. A voz dela estava estranhamente calma e distante. Vou deixar-te. Ela disse-o com tanta naturalidade, como se estivesse a contar-me que tinha ido buscar a roupa à lavandaria. Como se 5 anos de casamento não significassem absolutamente nada. Antes que eu pudesse responder, ela continuou. Tenho tentado fazer isto funcionar há muito tempo, mas já não consigo. Crescemos em direções diferentes. Tu simplesmente não és o homem que eu pensei que te tornarias. Fiquei sentado ali, sentindo uma mistura estranha de raiva e divertimento. Ela estava mesmo a fazê-lo. A dar-me o discurso de separação que, provavelmente, tinha ensaiado ao espelho. Eu mereço ser feliz, continuou, ganhando confiança pelo meu silêncio. E a verdade é que conheci alguém que me desafia de formas que tu nunca conseguiste. E depois veio a facada final. Sempre foste tão conformado com a mediocridade, Jake. O mesmo emprego, os mesmos amigos, as mesmas rotinas aborrecidas. Eu preciso de mais do que isso. Preciso de alguém com ambição, com determinação, alguém que me faça querer ser melhor. Cada palavra foi escolhida para me destruir, para me fazer sentir pequeno. Há uns meses, teria resultado. Eu teria ficado devastado, teria implorado para ela reconsiderar, teria prometido mudar. Mas hoje, não. Recostei-me na cadeira e fiquei a olhar para ela, deixando o silêncio alongar-se desconfortavelmente.
Ela começou a mexer-se na cadeira, inquieta. Não vais dizer nada? Perguntou finalmente. O Ethan junta-se a nós ou está à espera do teu sinal? Perguntei calmamente. O rosto dela ficou completamente branco. Toda a confiança desapareceu num instante. O quê? Quem é o Ethan? Gaguejou, os olhos arregalados de pânico. Oh, não sabes quem é o Ethan? Ele é o cirurgião oral com quem tens andado a foder nos últimos 3 meses. Ele vem jantar conosco ou estavas a planear encontrar-te com ele depois de me esmagares emocionalmente? Ela abriu e fechou a boca várias vezes, sem conseguir dizer nada. Era como ver todo o plano dela desmoronar-se em tempo real. Como é que soubeste? Eu sei há muito tempo, Kate. Estive sempre 10 passos à tua frente. Meti a mão no bolso do casaco e tirei o envelope de papel pardo. Se querias sair, só tinhas de dizer, disse, deslizando o envelope pela mesa. Em vez disso, arrastaste isto durante meses, fazendo-me acreditar que eu é que era o problema. Ela abriu o envelope com as mãos a tremer e ficou a olhar para os papéis do divórcio lá dentro. Estás a pedir o divórcio? Já pedi, corrigi. Essas são as tuas cópias. O meu advogado vai entrar em contato com o teu na segunda-feira. O choque no rosto dela foi incrível. Isto não fazia parte do plano dela. Mas, eu não percebo. Eu ia dizer-te esta noite. Ia dizer-te que ainda podíamos ser amigos. Rime. Rime mesmo, alto. Amigos? Depois de meses a mentires-me na cara? Depois de planeares esta pequena humilhação pública? Tens mesmo uma opinião elevada sobre ti própria, não tens? O telemóvel dela vibrou em cima da mesa. Ethan, mesmo a tempo. Ela olhou para o ecrã e depois para mim. Força, disse eu, acenando para o telefone. Diz ao teu namorado que os planos mudaram. Com as mãos a tremer, ela pegou no telemóvel e afastou-se da mesa. Quando voltou, a postura dela estava a desmoronar-se. Jake, acho que devíamos falar mais sobre isto, talvez tenhamos sido precipitados. Olhei para o relógio e interrompi-a novamente. Eu também não vim sozinho. Mandei uma mensagem curta para Mia. A porta do restaurante abriu-se, e a Mia entrou. Viu-nos e caminhou na nossa direção. Os olhos da Kate arregalaram-se de choque. Trouxeste a minha meia-irmã para o nosso jantar de separação? Sibilou ela. Não, corrigi, exatamente no momento em que a Mia chegou à mesa. Trouxe a minha companhia para animar este jantar entediante. Levantei-me, larguei dinheiro suficiente na mesa para cobrir a conta e estendi o braço à Mia. Pronta? A Mia sorriu, pegou no meu braço e, juntos, passamos pela Kate, que estava completamente sem palavras. Antes de sair, virei-me para trás uma última vez. O meu rosto devia estar gelado como pedra, porque a Kate encolheu-se instintivamente. A propósito, eu soube do Ethan desde o dia em que o conheceste. A Mia tem me atualizado sobre tudo. Cada mentira. Cada noite supostamente passada no escritório. Temos rido disto durante meses. Isso não era totalmente verdade, mas o olhar de puro horror no rosto dela fez com que valesse a pena a pequena exageração. Quando chegamos ao meu carro, a Mia apertou ligeiramente o meu braço. Estás bem? Respirei fundo o ar frio da noite. A raiva estava a dissipar-se, dando lugar a algo que parecia liberdade. Para ser sincero, sim. Acho que estou mesmo. Acabamos por ir a um bar do outro lado da cidade. Paguei uma bebida a Mia para lhe agradecer por alinhar no meu plano. Nenhum de nós estava com disposição para celebrar, não era esse tipo de noite, mas soube bem estar com alguém que sabia toda a verdade e que estava do meu lado. Isso foi brutal, disse a Mia, depois de algum tempo. Nunca te vi assim antes. Encolhi os ombros. Ela estava a planear humilhar-me em público. Ia sentar-se ali e dizer-me que eu não era bom o suficiente, que era medíocre, enquanto andava a trair-me há meses. Merecia bem pior. A Mia assentiu lentamente. Ainda assim, a forma fria e calculista como geriste tudo, não sabia que tinhas isso dentro de ti. Nem eu, admiti. Mas não me arrependo. Nem um bocadinho. Enquanto levava a Mia a casa, percebi que a Kate provavelmente já tinha ligado ao Ethan para ir buscá-la ao restaurante. Talvez nem voltasse para casa essa noite. E eu estava certo. Quando cheguei à casa, estava vazia. A Kate só voltou na tarde seguinte. Nessa altura, eu já tinha feito as malas.
Não ia sair permanentemente, o Rick tinha me avisado para não fazer, mas precisava de uns dias longe dali para pôr a cabeça no lugar. Enquanto fechava o fecho do meu saco de viagem, a Kate entrou no quarto. Os olhos dela estavam vermelhos. Para onde vais? Perguntou, num tom fraco. Para a casa do Chris. Só por uns dias, enquanto decides onde vais morar. Estás a expulsar-me? A voz dela ficou zangada. Sou o titular principal da hipoteca. Tenho o direito de ficar. Mas vou dar-te tempo para arranjares uma solução. Ela olhou para mim como se eu fosse um estranho. E, de certa forma, acho que era. Ela pensava que eu ia implorar para ela ficar, que ia culpar-me por tudo. Mas esse homem já não existia. O que é que te aconteceu? Sussurrou ela. Olhei-a diretamente nos olhos e disse. Foste tu que me fizeste assim. Depois, peguei no meu saco, saí pela porta e entrei no carro sem olhar para trás. Fiquei na casa do Chris durante cerca de uma semana. Contei-lhe tudo o que tinha acontecido. O caso. Os papéis do divórcio. O jantar no restaurante. Ele ficou impressionado. Foda-se, mano. Isso foi frio como gelo, disse, rindo enquanto me passava uma cerveja. Nunca pensei que tivesses isso em ti. Mas, claro, a Kate não ia desistir sem lutar. No dia seguinte, o meu telemóvel explodiu com mensagens e chamadas. Primeiro, mensagens furiosas a chamar-me de tudo. Depois, mensagens chorosas a implorar para falarmos. Depois, ameaças de que ia tirar-me tudo que eu tinha. Não respondi a nenhuma. Apenas encaminhei as ameaças para o Rick e bloqueei o número dela. O colapso dela já não era problema meu. Quando finalmente voltei para casa, a Kate estava à minha espera, com os olhos inchados, parecendo que não dormia há dias. Seguiu-me pela casa enquanto eu pegava em mais roupas, implorando para falarmos. Podemos, por favor, falar sobre isto? Nem olhei para ela enquanto continuava a fazer as malas. Foste bastante clara no jantar, disse. Disseste que me ias deixar, lembras-te? Então por que é que ainda estás aqui? Eu não queria dizer isso. Choramingou ela. Só disse aquilo porque sabia que te ia magoar. Por favor, Jake, não pode simplesmente deitar fora 5 anos por causa de um erro. Quase me ri. Um erro, Kate? Abaixei a mala e olhei-a diretamente. Andaste a dormir com esse tipo durante meses. Mentiste-me na cara todos os dias. Isso não é um erro, é uma escolha. Uma série de escolhas. Ela mudou de tática. Isto é por causa da Mia? Estás mesmo a foder a minha meia-irmã para te vingares de mim? Isso é doentio, Jake. Apenas sorri. O que eu e a Mia fazemos já não é problema teu. Perdeste o direito de perguntar sobre a minha vida pessoal no momento em que decidiste trair-me. Então estás com ela? Perguntou, a voz subindo. Há quanto tempo? Também me andavas a trair? É por isso que estás tão ansioso para o divórcio? Ri-me alto. Isso vindo de ti é mesmo irônico. Abanei a cabeça. Não, Kate. Ao contrário de ti, eu não traio. Mas o que acontece agora que isto acabou, isso é comigo. Ela olhou para mim como se não me reconhecesse. O que é que te aconteceu? Acordei. A minha voz saiu calma, sem emoção. Quero-te fora da casa até ao próximo fim de semana. Podes levar a mobília que trouxeste para o casamento. O resto fica. Ela começou a chorar de novo, mas eu já era imune a isso. As lágrimas dela tinham perdido qualquer efeito sobre mim. Para onde é que eu vou? Soluçou. Dei de ombros. Não é problema meu. Liga ao Ethan. Aposto que ele adoraria que te mudasses para a casa dele. Peguei nas minhas coisas e caminhei até a porta. Atrás de mim, ouvi-a gritar algo sobre eu vir arrepender-me disto. Nem me dei ao trabalho de olhar para trás. Apenas entrei no carro e fui embora. Soube-me bem. Muito bem. Os rumores começaram a espalhar-se quase imediatamente. A Kate contou a toda a gente que eu e a Mia andávamos juntos há meses. Não me dei ao trabalho de desmentir. Que pensassem o que quisessem. As pessoas que realmente importavam sabiam a verdade. A verdadeira bomba explodiu quando a família da Kate se envolveu. A mãe dela ligou-me furiosa, gritando que eu era nojento por ter ficado com a Mia. Esperei que terminasse o discurso e depois disse calmamente.
Talvez devesse perguntar à sua filha sobre o namorado cirurgião oral antes de apontar o dedo a alguém. Depois foi o pai dela ligar, com as mesmas acusações. Dei-lhe exatamente a mesma resposta. No final da semana, a família dela estava em completo caos. Os pais dela discutiam sobre de quem era a culpa por a filha ter traído. Os amigos em comum da Kate e da Mia estavam a escolher lados. O irmão mais velho da Kate, que sempre gostou de mim, ligou-me para dizer que acreditava em mim e que a irmã tinha feito uma grande merda. Entretanto, eu e a Mia continuávamos a ser vistos juntos pela cidade. Não estávamos realmente a namorar, apenas a sair como amigos. Mas também não corrigimos as suposições de ninguém. Deixamos a Kate pensar o que quisesse. A tortura mental de imaginar a meia-irmã com o ex-marido era a vingança perfeita. A batalha legal não foi tão dramática quanto eu esperava. A Kate contestou tudo no início. Exigiu pensão, apesar de ganhar mais do que eu. Tentou alegar que eu era abusivo, sem qualquer prova. Mas o meu advogado era bom no que fazia, e eu tinha documentação do caso dela. No final, ela recebeu menos do que queria e eu fiquei com a casa, comprando a parte dela. O divórcio foi finalizado 3 meses depois. Não senti nada de especial. Foi só mais um dia. A Kate mudou-se para a casa do Ethan, para um daqueles apartamentos de luxo no centro da cidade que ela sempre quis. Segundo amigos em comum, já estavam a ter problemas. Afinal, o senhor perfeito foi apanhado a mandar mensagens a outras mulheres. 2 vezes. Recentemente, a Kate tentou contactar-me. Uma mensagem cheia de tretas sobre sentir falta da nossa amizade. Deixei-a em visto. Não é o meu circo, não são os meus macacos. E quanto a mim? A minha vida está melhor do que nunca. A casa é só minha agora. Redecorei imediatamente. Pintei as paredes de cores que a Kate odiava. Comprei uma PS5 e um setup de game, algo que ela sempre disse que era infantil. Também adotei um cão num abrigo, o Rex. Dorme na minha cama e não quer saber se deixo roupa no chão. E a Mia? Aí é que a coisa ficou interessante. O que começou como uma encenação para lixar a Kate acabou por se tornar real. Continuamos a aparecer juntos em sítios que sabíamos que a Kate ia ouvir falar. A postar fotos juntos nas redes sociais. O plano funcionou. A Kate estava a enlouquecer com a ideia de que a meia-irmã lhe tinha roubado o ex-marido. A família dela entrou em colapso total. Metade não falava com a Mia, a outra metade achava que a Kate merecia cada segundo desta humilhação. Ao início, eu e a Mia éramos apenas amigos, a alimentar a ilusão dos outros. Mas depois de tanto tempo juntos, algo começou a mudar. Uma noite, depois de jantarmos no restaurante favorito da Kate, de propósito, claro, a Mia parou-me no parque de estacionamento. Olhou-me nos olhos e sorriu. Sabes, esta coisa do namoro falso foi divertida. Mas estou a começar a perguntar-me se ainda estamos a fingir. Fiquei apanhado de surpresa. O que queres dizer? Ela olhou-me diretamente nos olhos. Quero dizer que, desde o primeiro dia, estive a observar como lidaste com esta confusão toda. Estabeleceste limites e recusaste ser desrespeitado. A maioria dos homens que eu conheço teriam desmoronado, mas tu tornaste-te mais forte. Deu um passo à frente, pousando a mão no meu peito. E tenho de admitir, sinto-me muito atraída por esse tipo de força. Fez uma pausa antes de continuar. Um homem de verdade, como tu, não merece ser enganado daquela maneira. Mereces alguém que realmente veja o que tem ao lado. E depois simplesmente inclinou-se e beijou-me. Como se fosse a coisa mais natural do mundo. E merda, eu caí de amores por aquilo. Essa noite mudou tudo. Afinal, a Mia tinha sentimentos por mim desde o início, mas conteve-se por causa de toda a situação do divórcio e por não querer ser a rapariga tampão. Mas à medida que as semanas se tornaram meses, tornou-se cada vez mais difícil fingir. Decidimos dar uma verdadeira oportunidade a isto. Sem contar a ninguém. Nem sequer para corrigir as suposições das pessoas. Deixamos que pensassem o que quisessem. A única diferença era que agora já não estávamos a fingir. Eventualmente, a Kate descobriu que estávamos mesmo juntos. E perdeu completamente a cabeça. Mandou a Mia uma mensagem longa e completamente desvairada sobre traição e código de irmãs, convenientemente esquecendo-se de que foi ela a primeira a trair. A Mia só me encaminhou a mensagem com um emoji a rir. Então, qual é a moral desta história? Defende-te. Não deixes ninguém fazer-te sentir que não és suficiente.
Documenta tudo. E quando alguém te mostrar quem realmente é, acredita logo da primeira vez. Na semana passada, encontrei a mãe da Kate no supermercado. Ela pediu desculpa pela forma como reagiu durante o divórcio. Disse que finalmente soube da verdade, porque uma das amigas da Kate não conseguiu guardar o segredo. Parecia envergonhada quando mencionou que me tinha acusado de trair com a Mia. Então, tu e a Mia estão mesmo juntos agora? Perguntou, meio sem jeito. Apenas sorri, peguei nos sacos e respondi. A Mia foi a melhor coisa que saiu desta confusão toda. Depois acenei e disse. Tenha um bom dia, senhora Lockwood. A expressão dela valeu ouro. E pronto, esta é a minha história, pessoal. Não foi o final feliz que eu planeei, mas talvez tenha sido um ainda melhor. Às vezes, a pessoa que te ajuda a atravessar os teus momentos mais sombrios é a mesma que merece estar ao teu lado nos momentos mais felizes também. Deixem aí os vossos comentários se já passaram por algo parecido ou se tem algum conselho. Edit. Foda-se, isto explodiu durante a noite. Obrigado por todos os prêmios e apoio. Não esperava que tantos gajos se identificassem com isto. Edit 2. Para todos os que perguntam se me sinto mal por estar a namorar a meia-irmã da minha ex. Não. A Kate perdeu qualquer direito de opinar sobre a minha vida no momento em que decidiu trair. Além disso, eu e a Mia estamos felizes, e isso é tudo que importa.